Eu sou a Luciana Hoppe, editora da Circula, e este é o podcast As Três Primeiras Páginas. Nesse programa, apresentamos livros de diversas áreas do conhecimento e diferentes tipos de narrativas. Vamos ler as 3 primeiras páginas de cada obra e apresentar dados interessantes sobre ela. No podcast de hoje, vamos ler Da Fome à Fome, Diálogos com Josué de Castro, organizado por Teresa Campelo e Ana Paula Bortoleto, editado pela editora Elefante. O livro é resultado de um esforço coletivo para resgatar as ideias de Josué de Castro 75 anos depois da publicação de sua obra-prima, Geografia da Fome, justamente num momento em que o país volta a enfrentar as formas mais graves da insegurança alimentar e nutricional. Em 26 artigos e uma linha do tempo, e em permanente diálogo com o intelectual pernambucano, Da Fome à Fome oferece um panorama multidisciplinar sobre esse flagelo, na tentativa de responder a uma pergunta absurda. Por que uma potência agropecuária mantém 33 milhões de pessoas sem comida na mesa, enquanto exporta toneladas e mais toneladas de grãos e carne todos os anos? Como mostram estas páginas, a questão é essencialmente política. Por isso, Da Fome à Fome é leitura obrigatória para quem está estarrecido com a carestia brasileira no século XXI e deseja compreender o problema além do discurso fácil e falacioso do agronegócio. Teresa Campelo é professora titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, NUPENS, da USP, e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde da Escola Fiocruz de Governo. Foi ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre os anos de 2011 e 2016. Ana Paula Bortoleto é doutora em Nutrição e Saúde Pública, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, NUPENS, e da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP. É membro da Aliança para Alimentação Adequada e Saudável e da Comunidade de Prática da América Latina e Caribe em Saúde e Nutrição, Colansa. Entre 2013 e 2019, atuou no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, como pesquisadora e coordenadora do Programa de Alimentação Saudável. Vamos, então, à leitura das 3 primeiras páginas da obra Da Fome à Fome, Diálogos com Josué de Castro, organizados por Teresa Campelo e Ana Paula Bortoleto, editado pela editora Elefante. Apresentação por Teresa Campelo. Este livro foi tecido a muitas mãos, com muitos fios, e está aberto para que novos pontos e novas linhas venham a se entrelaçar. Conto aqui um pouco dessa tessitura. Ele surge em meio a um processo intenso de debates promovidos pela Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, sediada na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, na perspectiva de atualizar e aprofundar o complexo problema da fome no Brasil de hoje. Em dezembro de 2021, a Cátedra Josué de Castro e entidades parceiras realizaram o seminário Geografia da Fome, 75 anos depois, Novos e Velhos Dilemas. Este evento fez parte de um ciclo de discussões e sistematização de análises e dados que contou com a contribuição de dezenas de ativistas sociais, representantes da sociedade civil organizada, pesquisadores e especialistas de várias áreas do conhecimento, medicina, economia, sociologia, nutrição, agronomia, antropologia, entre outros. Motivados pela necessidade de atualizar o debate sobre a multicausalidade e multidimensionalidade da fome e para homenagear os 75 anos da obra Geografia da Fome, o Dilema Brasileiro, Pão ou Aço, buscamos inspiração no legado de seu autor, o cientista pernambucano Josué de Castro, e em seu método de análise para compreender o fenômeno da fome como manifestação reincidente do Brasil atual.
O trabalho histórico de Josué de Castro nos guiou na estruturação do seminário e ao longo de todo o processo de organização do conhecimento produzido que viria a seguir. Tendo em vista o método de Josué de Castro, a fome nos serviu como um fio condutor para uma reflexão sobre os nexos entre economia, produção e consumo de alimentos e suas consequências sobre a situação de insegurança alimentar dos brasileiros, as mudanças no padrão e na cultura alimentar e impactos deletérios do atual e predominante modelo de produção e consumo de alimentos sobre a saúde e o meio ambiente. É paradoxal que, hoje, 3 recordes diferentes sejam recorrentes nas manchetes brasileiras: fome, desmatamento e produção de grãos. O país foi marcado por um aumento assustador da fome. 58,7% das pessoas enfrentaram algum grau de insegurança alimentar, enquanto a expectativa é de que a safra de grãos alcance 259 milhões de toneladas em 2022. Tal crescimento da produção de commodities, como soja e milho, é acompanhado pelo avanço expressivo do desmatamento na Amazônia. O primeiro trimestre de 2022 apresentou os maiores níveis dos últimos 6 anos. Essa combinação de fatores produz novas geografias que merecem ser analisadas detidamente. Geografia da desigualdade, da pobreza, da produção de alimentos, da crise socioambiental e alimentar, entre tantas outras. Assim, nasceram os eixos temáticos, o texto base que orientou as agendas do seminário e resultará em uma publicação da Faculdade de Saúde Pública, no Prelo, e um site com conteúdo multimídia exclusivo, desenvolvido em linguagem acessível especialmente para os propósitos deste debate. Ele pode ser acessado em geografiadafome.fsp.usp.br, além deste livro. As notícias diárias sobre o aumento da fome no país, com pessoas buscando comida em caminhões de lixo, filas para receber ossos em açougues e cenas alarmantes de famílias famintas, marcaram o cenário de 2021. Incomodava-nos o nível superficial e fragmentado com que o tema vinha sendo tratado, principalmente pelos meios de comunicação. A espetacularização da fome era envolta em argumentos que oscilavam entre 2 direções. Ora tratavam o problema como parte da paisagem social brasileira, sempre foi assim, ora responsabilizavam a pandemia de Covid-19 pelo caos econômico, pela perda de renda da população e pela interrupção das cadeias de produção e distribuição de alimentos. As 2 narrativas reinstalam os velhos argumentos combatidos por Josué de Castro, para quem era inaceitável tratar a fome como fenômeno natural ou inevitável. Em suas análises, Josué acertou ao afirmar que a fome não resultava da seca ou da índole do povo pobre, como repetiam as elites do século XIX e XX, da mesma forma que hoje não resulta exclusivamente da pandemia. Usar o coronavírus para explicar o flagelo da fome que se espraiou pelo território nacional é tentar, mais uma vez, esconder o caráter estrutural e a sua natureza política e econômica baseada em um modelo excludente. É fato que o acerramento do quadro da fome e de insegurança alimentar no Brasil está entre as mais graves heranças da pandemia. Mas não esqueçamos que o Covid-19 alcançou o Brasil em abril de 2020 e dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF, 2017 e 2018, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, já indicavam a volta da fome. 2 anos antes da pandemia, era possível notar que o país, que havia saído do mapa da fome das Nações Unidas em 2014, caminhava na contramão dessa agenda. Esta foi a leitura das 3 primeiras páginas da obra Da Fome à Fome, Diálogos com Josué de Castro, organizado por Teresa Campelo e Ana Paula Bortoleto, da editora Elefante. Você encontra esta e outras obras interessantes aqui na Circula, no Oswaldo Aranha 522, Loja 1, em Porto Alegre, ou no nosso site www.livrariacircula.com.br. Se inscreva no nosso canal para acompanhar tudo o que acontece por aqui e para ouvir as 3 primeiras páginas de outras obras. Tem alguma sugestão de leitura? Deixe o título nos comentários. Até mais!